Olá, pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais uma aula online, a partir do portal da TEDUC, e dando continuidade aos nossos conteúdos, programados para a gente trabalhar de uma forma diferenciada, mas que agora nós estamos tendo que trabalhar dessa forma, né? Do online, do ao vivo, né? A partir do portal, mas que estamos nos adequando a esse período, né? De uma forma bem legal, certo? Então, nós estamos continuando o capítulo que a gente já tínhamos começado, certo? Do grupo 9. Só que agora nós iremos ver outras perspectivas. Mas, como sempre é trabalhado dessa forma, é sempre necessário a gente retomar, né? Vamos dizer assim, trabalhar o que já foi estudado e principalmente da aula anterior, né? Então, na aula passada, nós vimos alguns aspectos relacionados, principalmente, à questão da localização, né? E da representação do espaço geográfico, certo? Então, espero que vocês lembrem do que a gente trabalhou na semana anterior, mais precisamente na sexta-feira passada, tá? Então, o tema principal do capítulo é como representar o espaço geográfico. Então, neste momento, nós vimos principalmente, né? Porque desde o início dos conteúdos que nós estávamos estudando no sexto ano, nós vimos falando bastante sobre paisagem e espaço geográfico, onde nós sabemos que o objeto principal, né, de estudo da geografia é justamente o espaço geográfico, tá? Mas quando a gente estudava sempre o espaço geográfico, ele era representado, até então, por meio da paisagem, né? Paisagem, que é tudo aquilo que a gente vê, consegue observar e sentir. E geralmente representado em um desenho, vamos dizer assim, em uma fotografia, tá? Uma representação dessa paisagem. Então, a partir de agora, né, desde a aula passada, nós conseguimos entender que esse espaço geográfico, ele também pode ser representado de uma outra maneira, aliás, de outras maneiras, principalmente a partir dos mapas, né? Da localização. Então, o espaço geográfico tomou como característica, como representação, outra forma, certo? Então, o conteúdo do sexto ano, como vocês vêm observando, ele é muito questão natural, né? Observação da paisagem, todo esse contexto mais relacionado aos aspectos físicos da geografia, né? No próximo ano, quando vocês começarem a estudar o sétimo, vocês vão ver uma diferençazinha nessa questão, né? De ser um pouquinho mais relacionada ao geopolítico, não mais tanto ao geofísico, tá? Mas vamos trabalhar, né? Relembrar um pouquinho do que a gente estudou, onde nós vimos que o espaço geográfico é o espaço em que o ser humano está inserido, tá? E que ele o transformou para atender às necessidades dele mesmo, né? Primeiramente, o espaço ele é natural, mas quando o ser humano passa a transformar, interagir, né? Estar presente nesse espaço, ele passa a ser um espaço geográfico, certo? E a parte visível desse espaço geográfico é a paisagem, tá certo? Dentro desse contexto, nós vimos as coordenadas geográficas, né? Sabemos que, a partir desse momento, quando a gente passa a se localizar, né, procurar esses pontos, nós entendemos que representar, vamos dizer assim, esses pontos na superfície terrestre, nós temos um mapa. E para a gente construir o mapa, é necessário ter alguns conhecimentos, né? E para analisar ele também, né? Nós temos um mapa em mão, mas como é que a gente vai analisar aquilo? Então, é necessário a gente conhecer alguns pontos e dentre eles nós temos as coordenadas geográficas, tá? As coordenadas geográficas que são divididas em meridianos e paralelos. Os meridianos, que são as longitudes, são aquelas linhas imaginárias que cortam a superfície terrestre de norte a sul,
né? Onde nós temos o meridiano de Greenwich como o meridiano que divide, né, a Terra em leste e oeste, tá? O meridiano de 0 graus, onde nós temos ter uma variação de graus, né, de 180 para um lado, de 180 para o outro, certo? Então, nós teremos a longitude medida pelos meridianos. Sempre deixando claro que isso são linhas imaginárias que foram criadas para ter uma melhor representação e uma melhor localização dos pontos sobre a superfície terrestre, tá, gente? E nós temos também os paralelos. Os paralelos que são registrados, que medem, vamos dizer assim, as latitudes, onde nós temos o paralelo de 0 graus, né, o principal, vamos dizer assim, que é o paralelo da linha do Equador, aquele que vai dividir a superfície terrestre em norte e sul, tá? Então, os paralelos, eles são linhas que vai de leste a oeste e oeste a leste, certo? E na linha do Equador, nós iremos ter o grau 0, tá? O nosso Brasil, por exemplo, ele é cortado pela linha do Equador, mas não é cortado pelo meridiano de Greenwich. Já na África, tem alguns pontos, algumas regiões, que nós temos a divisão, o encontro, né, vamos dizer assim, do meridiano de Greenwich e da linha do Equador. Né? Bem interessante isso. Então, aquela região onde está mais próximo à linha do Equador, por exemplo, é uma região onde nós iremos ter o clima mais quente, porque é a área em que o Sol incide com maior incidência, né? Então, por exemplo, aqui no nosso Brasil, na região amazônica, é onde nós teremos o clima equatorial, devido a essa proximidade. Então, existem diversos aspectos relacionados às coordenadas geográficas, né? E dentro desses conceitos, nós também vimos os fusos horários, tá? Então, a superfície terrestre, ela é dividida em 24 fusos horários, certo? Então, nós teremos como base a linha principal, onde, indo para leste, esse horário aumenta, indo para oeste, esse horário diminui, tá? Então, consequentemente, nós iremos ter uma variação de horas, né? Muito grande. Inclusive, aqui no nosso Brasil, nós temos a presença de 4 fusos horários. Por isso que muitas vezes, quando nós escutamos em noticiários, né, é horário de acordo com a hora de Brasília, porque é para ter uma organização desse horário no território brasileiro, tem como base principal o fuso horário que existe, né, a hora pertencente à capital do nosso país, tá? Então, vamos começar, vamos dizer assim, né? Porque começar nós já começamos, mas o assunto em si que foi programado para hoje. Aula de Geografia para o 6º ano A e para o 6º ano B, tá? As projeções cartográficas. Vocês podem acompanhar ainda no capítulo 16, entre as páginas 385 a 390, certo? Então, vocês podem acompanhar também nessas páginas, tá? Então, vamos lá. As projeções cartográficas, que são muito importantes quando a gente quer analisar, né? Quer ter uma análise mais detalhada dos tipos de mapas, né? Como são representados a superfície terrestre. Então, é importante a gente entender como são construídos esses mapas, esses planisférios, né? Quais são as escalas utilizadas, tá? Tudo isso a gente vai ver hoje, certo? Então, vamos lá. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas, tá? Lembrando que é muito importante vocês estarem participando do nosso momento ao vivo, certo? Porque lá é onde nós conseguimos ter uma ligação maior, né? Um debate sobre os conteúdos, sobre algumas dúvidas pertinentes ao assunto. Então, é muito importante vocês estarem presentes nas nossas aulas ao vivo.
A avaliação mensal não, nacional está se aproximando, então é muito importante que vocês continuem nesse processo do estudar, né, do interagir aqui no nosso momento de distanciamento. Então, aqui logo de início eu trouxe algumas projeções, tá? A cilíndrica, a cônica e a plana. Então, são representações diferenciadas da superfície terrestre, cada uma evidenciando algumas características. Não vou citar agora, porque a gente vai trabalhar mais na frente, né? Eu só trouxe mesmo para vocês terem a noção do que a gente vai ver hoje. Então, você alguns questionamentos, tá? Você já tentou embrulhar uma laranja com uma folha de papel? Né? Se vocês não tentaram, gente, é bom vocês fazerem essa experiência, tá? Depois da nossa aula, vocês tentarem fazer isso. Se já fez isso, percebeu que ao envolver essa fruta esférica, a folha fica deformada. Você terá de amassar a folha ou fazer pequenos cortes para adequá-la à superfície da laranja, não é mesmo? Né? Então, tentem fazer isso, certo? Após nossa aula, façam isso e depois me comentem comigo, né, no WhatsApp, no privado, sobre o que é que aconteceu, né, na experiência de vocês. E se você fizer um desenho nessa folha que envolve a fruta, qualquer desenho, mas sem desamassar ou desdobrar o papel, desenhando diretamente no papel que envolve a laranja. E aí? Façam todo esse processo, tá, gente? Faça esse experimento, depois retire o papel da laranja, desamasse-o e veja como ficou o desenho na superfície plana do papel, né? Então, façam esse desenho, certo? Não precisa ser um mapa, não, um desenho, uma paisagem. Provavelmente, você perceberá falhas, como linhas descontínuas e distorcidas. Além disso, poderá perceber que as distâncias, as proporções, os mesmos, as posições dos elementos do desenho podem alterar-se quando se passa da superfície esférica para a plana, tá? Então, vocês vão ver coisas que acontecem também na construção, né, dos mapas, tá? Vocês vão ver na realidade como é isso. Isso também acontece com os mapas. A superfície do nosso planeta é esférica, né? Esférica oval, vamos dizer assim. Portanto, ao representá-la em uma superfície plana, como a dos mapas planisféricos, papel ou digital, sua formação original é reduzida a linhas e coordenadas. Sofrerá alterações. Este é o desafio da cartografia. Transformar essa superfície esférica em uma superfície plana, né? Olhem só que desafio imenso. Você ter algo cônico, algo, vamos dizer assim, que não é plano e ter que transformar isso em plano, né? Então, consequentemente, irão haver algumas distorções. A cartografia, que eu já tinha falado para vocês, que é o ramo, né? Vamos dizer assim, a ciência que constrói as cartas ou os mapas, né? Destinado à produção dos mapas, tá? Então, aqui, ó, para vocês terem ideia, né? São algumas representações da cabeça humana, né? Quando representada de algumas formas, né? Elas vão ter sempre a mesma cabeça, mas com diversas, vamos dizer assim, alterações, né? Diferenciações, sendo que todas tentam representar a mesma coisa. Tem um livro de vocês também, tá, gente? A de vocês está colorida, mas essa daqui é a mesma, só que em preto e branco. Ao longo dos séculos, os cartógrafos desenvolveram meios e estratégias para representar o espaço tridimensional terrestre em uma superfície plana e bidimensional. Essas tentativas e técnicas receberam o nome de projeções cartográficas. O objetivo das projeções cartográficas é tentar solucionar
ou diminuir as deformações ocorridas no processo de transferência da superfície curva para o plano cartográfico. É aí que entram os conhecimentos da geometria. Olhem só, a matemática se relacionando à nossa geografia. Ciência muito importante para transformar matematicamente coordenadas esféricas em coordenadas planas, mantendo o máximo de correspondência entre elas, tá? Então, os cartógrafos têm um processo muito antigo em desenvolver várias estratégias, né, várias maneiras de representar o espaço geográfico, o espaço do planeta Terra, né, de forma tridimensional ou de forma bidimensional, né, com várias técnicas, certo? E a geografia, nesse momento, ela passa a ter uma relação com a matemática. É fundamental salientar que as projeções cartográficas sempre apresentam algum tipo de deformação. E os mapas são elaborados de acordo com o objetivo e a finalidade para a quais são destinados, tá, gente? Então, é muito interessante e muito importante vocês entenderem isso, que os mapas, né, as representações cartográficas, sempre vai ter distorções, tá? E sempre é necessário a gente analisar qual foi a finalidade e o objetivo de representação daquele mapa cartográfico, tá? É muito importante, porque ele está feito para aquela finalidade. Classificação das projeções. Como as projeções cartográficas não preservam com exatidão todos os dados de transferência, elas são classificadas de acordo com as propriedades que preservam, tá? Então, vamos ver quais são elas. Nós temos as equidistantes, que são projeções que conservam a proporção entre as distâncias, né? Então, as distâncias, gente, nesse tipo de mapa, elas vão ter, né, uma proporção bem clara e conseguem ainda conservar. Nela, a distância proporcional entre os pontos do mapa mantém-se como no real. Isso faz dela um tipo de projeção muito útil para a determinação das distâncias entre os lugares. Esse tipo de projeção é muito usado por empresas aéreas que precisam estabelecer rotas e distâncias entre os destinos dos voos, tá? Então, as famosas, né, linhas aéreas, como a Azul, a Gol, né, tudo utilizam desse tipo de mapa, né, porque eles têm uma maior preservação, uma maior exatidão nas distâncias entre os pontos que eles estão representando, tá? Então, as distâncias é que vai ser o foco desse tipo de mapa, de representação, de projeção, a projeção equidistante. Então, olha só aqui, esse mapa, como eu disse a vocês, né? Os distanciamentos é que é mais enfatizado. A projeção de Peters é um exemplo de projeção equidistante, tá? Então, quando vocês escutarem projeção de Peters, é igual a projeção equidistante. As equivalentes. Nas projeções equivalentes, mantém-se a proporção dos tamanhos das superfícies representadas. Assim, um território que é reduzido com uma área maior em uma projeção equivalente também terá uma maior área, né, na realidade. Esse tipo de projeção é indicada para a comparação das áreas dos territórios do mapa. O anterior, ele mantinha, né, bem claramente a questão da distância. Os equivalentes, eles vão ter mais ênfase no tamanho das superfícies representadas, né? São bem claras isso. Nós temos a projeção azimutal, né? Olhem só, como se fosse retirada uma foto de cima, né? Então, as projeções azimutais são exemplos de projeções equivalentes, onde demonstram bem o tamanho de cada território representado. Olhem só aqui a América, né? América do Sul, América do Norte, África, né? Oceania, Europa e Ásia, tá, gente? Então, eles conseguem representar de uma forma
mais clara o tamanho do território. E nós temos os conformes. Nesse tipo de projeção, os ângulos entre as áreas representadas e as formas delas são mantidos, mas a proporção entre os tamanhos não. Essa projeção foi muito utilizada na época das grandes navegações, quando era preciso saber qual ângulo que deveria ser tomado para alcançar o destino desejado. Um exemplo é a projeção de Mercator, tá? Então, nesse outro tipo de projeção, os ângulos, né, das formas, vamos dizer assim, as formas em si, são mantidos no tamanho, entre os tamanhos que existem, né? Então, aqui nós temos a projeção de Mercator, que é um exemplo da projeção conforme, né? Então, é bem nítido, né, esse tipo de projeção, o tamanho, né, e tal. Superfície da projeção cartográfica. Como uma superfície esférica é projetada em uma superfície plana? Como assim, professora? Para isso, podem ser usados moldes, como círculos planos, cones ou cilindros. Nós temos aqui uma das primeiras representações, né? Nós temos a elaborada com um círculo, olhem só, o círculo, né? Sobre uma face da Terra, né? Então, é representada só uma parte da Terra, né? Geralmente os polos. As direções entre as superfícies representadas são preservadas nesse tipo de projeção. Sua utilização está relacionada a mapas aeronáuticos e náuticos. Se vocês forem, assim, quem tem alguém de família que trabalha nessas grandes empresas aéreas, vão ver que eles utilizam muito desse tipo de mapa, né? Esse mapa redondinho aqui, né? Com um círculo, mas é que ele é plano, representando algumas faces da superfície terrestre. Nós temos a outra projeção aqui, né? A projeção elaborada com um cilindro, vamos dizer a projeção cilíndrica, envolvendo o globo terrestre. Mantém a projeção de paralelos e meridianos sobre uma forma cilíndrica. Ocorre deformação das regiões de alta latitude. É o tipo de projeção mais comumente utilizado para representar um plano esférico, como a projeção de Mercator, né? Então, é como se a superfície terrestre foi envolvida por um cilindro, e esse cilindro ele é reaberto depois e mostra, né, toda a superfície terrestre, tá? Nós temos outro tipo aqui, que é a projeção elaborada com um cone envolvendo o globo terrestre para reproduzir sua superfície. Apresenta meridianos radiais, que têm origem em um único ponto. Essa projeção representa com mais fidelidade as regiões de latitude média, tá? Então, vão ser outras faces, né, da superfície terrestre que serão mais evidenciadas nesse tipo de projeção cônica. Os tipos principais de projeções cartográficas. Nós temos a primeira aí, a projeção de Mercator, elaborada no século XVI e muito utilizada pelos navegantes para traçar rotas. Atualmente é a mais divulgada para representar o mapa mundi, classificada como projeção cilíndrica conforme conserva a forma dos continentes, as direções e os ângulos, mas altera o tamanho das áreas representadas, tá? Então, ela, como todas as projeções, elas têm ênfase em alguns pontos, mas tem alguns defeitos, vamos dizer assim, né? Algumas dificuldades em outras, né? Essa daí conserva, né? A forma dos continentes, como está bem claro, olha só a América, né? A África, toda a questão da Eurásia, né? Europa e Ásia, Oceania, tá? Mas altera alguns tamanhos, né? Alguns tamanhos representados, tá? Ela pode aumentar ou pode diminuir o território de alguns deles. Nós temos a projeção de Peters, criada em 1973, é uma projeção do tipo cilíndrica equivalente, conserva a proporcionalidade das áreas, isto é, dos tamanhos,
mas não mantém as formas, as direções e os ângulos, né? A gente pode ver algumas distorções. Por exemplo, aqui no território brasileiro, ó. Olhem só aqui, né? Nós temos uma área que ela não tem a mesma forma que a gente costuma representar, né? Olha só essa falha aqui, né? Na América e em outras áreas também, tá? A linguagem cartográfica, os elementos de um mapa. O objetivo de um mapa é comunicar informações sobre determinado território. Essas informações podem ser sobre os aspectos naturais, como relevo e vegetação, ou sociais, como a renda da população e sua distribuição demográfica, tá? Então, o mapa, ele pode ter diversos pontos evidenciados, tá? Nós iremos ter diversos, vegetação, clima, hidrografia, tudo isso é representado no mapa e evidenciado. Para que assim, as informações representadas em um mapa sejam compreendidas, a cartografia organizou uma linguagem própria, um sistema de símbolos, cujos significados possam ser entendidos pelo maior número de pessoas, embora esses símbolos não sejam universais, em geral, são seguidos por grande parte das organizações que elaboram mapas, para garantir sua compreensão, né? Então, pode ser diversas informações em uma elaboração de um mapa, tá? Mas a cartografia conseguiu construir um linguajar próprio, né? Símbolos também que vão representar, tá? Como, por exemplo, os minerais. O ouro, ele vai ter uma simbologia, né? O carvão mineral já vai ter outro, né? O alumínio, outro. Então, isso é muito importante, esses símbolos, para se entender. E, consequentemente, existe até um entendimento melhor quando existe o conhecimento desses símbolos, né? O entendimento. Nós temos aqui um mapa e quais são os elementos representados nele, né? O título, vocês podem entender que é a densidade demográfica em 2010, tá? Mas poderia ser outro qualquer título. O clima do Brasil, a vegetação brasileira, né? O clima da região sudeste. Então, tudo isso é o título, tá? Nós temos a escala aqui, que representa a projeção que foi elaborado o mapa, né? A escala e a projeção, vamos dizer assim, tá? A orientação, né? Se ele está para norte, se ele está para sul, e nós teremos a legenda. A imagem ficou um pouquinho distorcida, gente, mas é para vocês entenderem. E no livro de vocês também tem, tá? Desculpem. Então, a legenda vai ter todos os dados que está representado aqui no mapa, tá? Então, geralmente, as cores mais escuras, elas são utilizadas para representar aqueles que têm uma maior quantidade, tá? E à medida que vai diminuindo essa quantidade, vão se utilizando as cores mais claras. Mas isso pode mudar, tá, gente? Isso é algo bem proporcional. Mas, geralmente, são construídos dessa forma, tá? A escala. A escala mostra quantas vezes os objetos reais foram reduzidos, para que pudessem ser representados no mapa. Por exemplo, uma escala de 1 para 1000 indica que o tamanho real do objeto foi reduzido 1000 vezes na representação. Tá? Então, 1 centímetro, por exemplo, vai representar 1000 metros, né? 1000 quilômetros. Tá? Quanto menor é a escala, mais reduzido e menos detalhados serão os objetos representados no mapa. Ou seja, em um mapa de 1 para 500 metros, há muito mais detalhes do que em um mapa de 1 para 10.000 metros, tá? Eu trouxe aqui para vocês as duas imagens representando a primeira, a escala gráfica, né? Que cada intervalo da reta graduada no mapa corresponde a 1 centímetro, tá? Então, a cada 1 centímetro, por exemplo, corresponde a 250 metros. Um centímetro representado ali no mapa está representando 250 metros, tá? Mas isso varia muito, por isso que é bom a gente entender a escala gráfica. E nós temos a escala numérica, que corresponde à fração, na qual o numerador representa a distância no mapa, e o denominador equivale à distância real. No exemplo, a escala indica que o território original foi reduzido 50.000 vezes, ou seja, uma área de 1 centímetro, né, 1 aqui, corresponde a uma área real de
500 metros ou 50.000 centímetros, tá, gente? Então, ele pode ser representado em centímetro, em metros, em quilômetros, mas tudo isso vai estar lá delimitado, descrito no mapa, né? Na escala. Então, pessoal, nossa aula está terminando por aqui, né? Nesse momento gravado, tá? Mas eu aguardo vocês para a nossa aula ao vivo, onde nós iremos discutir sobre o conteúdo e algumas dúvidas pertinentes e também resolver as nossas atividades juntinhos, tá certo? Então, aguardo vocês já já. Até mais!